Cólica renal. Quem já passou por uma dessas sabe o quão desesperadora ela é. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de 5 dicas de como aliviar a dor durante um episódio desse. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Vedovato, eu sou médico, urologista. E não é novidade para ninguém, quem já teve uma cólica renal ou tem algum conhecido que já teve, sabe o quão doloroso, o quão desesperadora ela pode ser, né? Então, uma dor aguda, intensa, sem posição de melhora, o paciente fica com náusea, vômito, sua frio e tem que sair correndo para ou tomar uma medicação ou para ir para um pronto-socorro. Tá? Então eu vou descrever hoje 5 dicas de como deve ser feito, né, o tratamento agudo da cólica renal, como o paciente deve se comportar diante dela, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira dica e mais óbvia, geralmente os pacientes que têm histórico de pedra nos rins até já tem ali na sua farmácia dentro de casa. Então, o uso de analgésicos, anti-inflamatórios e antiespasmódicos, tá? São classes diferentes de medicamentos que vão atuar em diversos mecanismos e combater a dor aguda da cólica renal, tá? Seja por alívio da dor especificamente, ou seja, como no caso dos anti-inflamatórios, diminuir de forma momentânea temporária o ritmo de filtração do rim e, consequentemente, a quantidade de urina produzida. E, como a gente já falou em vídeos anteriores, o principal mecanismo, né, o principal fator que gera a dor e a intensidade da dor numa cólica renal é o quanto o rim está dilatado, o quanto o rim está obstruído. Tá? Então, se a gente temporariamente diminui um pouco esse ritmo de filtração do rim, isso pode facilitar, pode auxiliar no alívio da dor. Tá bom? Outra dica importantíssima: se você ainda não sabe as características da pedra, a cólica acabou de começar a acontecer, evite a hiperidratação, tá? Então o que é isso? Muita gente ouve dali, ouve de lá, não, toma água que a pedra vai sair. Pode ser que até dê certo, tá? Mas, como a gente já comentou, muitas vezes é um cálculo que não tem características favoráveis para a eliminação espontânea, tá? E se você aumentar de forma aguda a sua ingesta de água, você vai aumentar a produção de urina e, consequentemente, o seu rim vai dilatar ainda mais. Essa dor pode se tornar ainda mais intensa. Então, a hiperidratação, a orientação de aumentar a ingesta de água, a gente geralmente dá ao paciente depois da gente já conhecer as características da pedra que está causando aquela cólica, tá? Então, isso a gente evita, né, inclusive no cenário de um pronto atendimento, né, às vezes exagerar no soro, na quantidade de soro administrado também pode intensificar a cólica renal. Seguindo o mesmo raciocínio, aqui vai a terceira dica. Não vá lá e tome a bendita cerveja quente, né? Muita gente chega no consultório, não, manda ver na cerveja quente que vai ajudar a pedra a sair. Então, mesma coisa, tá? O que a cerveja tem de diferente da água? A cerveja, como bebida alcoólica, ela tem a capacidade de diminuir a produção do hormônio antidiurético. E qual que é o resultado disso? De forma aguda, a gente aumenta a produção de urina, tá? Então, quantas vezes você já não tomou umas a mais lá e no dia seguinte ficou com aquela ressaca, boca seca, enfim, ou durante, né, a festa, ou durante aquele churrasco que você consumiu ali, bebida alcoólica, você não, depois da primeira vez de ir no banheiro, você não parou de ir depois. É por causa dessa propriedade, de inibir esse hormônio. Então a gente aumenta assim de forma aguda a produção de urina quando a gente ingere esse tipo de bebida. Tá? Então, fazer isso, seguindo, né, o que eu já falei, vai aumentar a produção de urina de forma aguda e, se a pedra for completamente obstrutiva, a dor tende a aumentar a intensidade. Quarta dica:
Ah, doutor, eu melhorei da dor, né? Fui lá no pronto-socorro, melhorei da dor e deixa quieto, deixa isso para lá, deixa eu voltar aqui para o meu trabalho, para a minha vida. Não faça isso, tá? Muitas vezes a pedra, ela adquire uma posição ali no canal ou ela tem características que fazem com que transitoriamente a urina continue passando ali ao redor dela, entre ela e o canal, tá? E isso faz com que a dilatação às vezes não seja muito intensa, muito grande, né? E aí a dor ela é mais fácil de ser controlada, tá? Mas a gente tem que garantir, a gente tem que saber de fato se essa pedra ela foi eliminada ou ela ainda está lá no canal, lá no ureter, tá? Então é importantíssimo, mesmo que a dor seja controlada numa fase inicial, que você procure o urologista para a gente submeter o paciente então a exames de imagem, né, a exames gerais, tanto para se certificar se a pedra foi realmente eliminada ou se há complicações relacionadas à presença dela, se tem algum sinal de algum processo infeccioso acontecendo, ou se há alteração da função renal, tá certo? Então isso é importantíssimo, uma dica valiosíssima. E quinta dica e não menos importante. Ah, doutor, eu eliminei a pedra, problema resolvido, eu vi a pedra, né? Até fui lá, busquei ela no vaso, guardei aqui para te mostrar e deixei quieto, só vou procurar o urologista então depois de se acontecer de novo, ou depois daqui a um ano eu vou. Então não, isso é um outro erro, tá? Então se você eliminou a pedra, ótimo, né? Você teve a sorte de não precisar de nenhum procedimento, de nenhum tratamento cirúrgico, algo mais invasivo para tratá-la, tá? Mas da mesma maneira que essa pedra estava lá no rim, desprendeu do rim, desceu e te causou a cólica renal, podem existir outros cálculos quietos ainda lá no rim, no mesmo rim, do lado que causou a cólica e nos outros, tá? Então é importantíssimo você retomar, né, ver o lado bom de ter tido essa cólica renal e ter eliminado a pedra e falar, opa, preciso voltar no meu urologista e fazer meu acompanhamento e ver como é que estão os meus rins, né? Então, retomar sim o acompanhamento, a gente orienta pacientes que tiveram uma cólica renal ou tiveram algum problema relacionado à pedra nos rins. A estatística não é muito boa, né, com essa população, né? Existe uma chance do indivíduo ter algum problema relacionado a isso alta, né, de até 50% dentro de 5 a 10 anos. Então é importantíssimo. Teve a cólica renal, eliminou a pedra, já agende uma consulta no urologista para retomar esse acompanhamento, repetir exames de imagem e reavaliar como é que as coisas estão, tá certo? Então, essas são dicas muito valiosas, né? Eu sei como a gente atende diariamente pacientes com cólica renal ou que já tiveram cólica renal e quem já teve, é óbvio, nunca, né, que vai querer ter outra. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com quem já teve ou com familiares que sabem que tem pedra nos rins. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.